Muito boa noite a todos os nossos irmãos, muito obrigado pela presença em nossa casa de cada um, aos que nos assistem também através do Facebook da Sociedade Espírita do Batã de Melo. Aliás, os irmãos podem acessar tanto o Face, o Instagram e o YouTube também para acompanhar as publicações que são feitas, principalmente das exposições doutrinárias, avisos, enfim. Nas páginas sociais vocês vão encontrar também o trabalho que é realizado aqui dentro da Casa Espírita. Queremos desejar que Deus e Jesus estejam presentes no coração de cada um dos nossos irmãos, que possamos, ao estar aqui, tanto receber quanto doar um pouco também de nós, uns em favor dos outros, para que desta forma nós consigamos, aos poucos, ir mudando toda essa atmosfera do nosso planeta. Começa tudo em cada um, e nós assim vamos distribuindo amor, o bem por onde passarmos. Nós temos os trabalhos na casa todas as terças e aos domingos. Às terças, a partir das 20 horas, a exposição doutrinária, ou a palestra, como queiram. E o atendimento fraterno inicia às 19 horas. É aquela conversa que os irmãos queiram ter para colocar alguma dificuldade, alguma situação que estão passando aos nossos trabalhadores, que são pessoas preparados para ouvi-los e, baseados na doutrina espírita, poder orientá-los. Não é dar conselhos, faça assim ou faça desta forma, mas passar uma orientação segura, conforme a doutrina nos ensina. Aos domingos, às 17h30, a exposição doutrinária e o atendimento fraterno inicia às 16h30. Quando desejarem, é só passar no posto de livros ou a livraria e pedir para receber, então, este atendimento fraterno. Nós já estamos tendo o início de uma nova turma de estudos. Quem desejar, iniciou na semana passada agora, na quarta-feira, pode obter mais informações também junto ao posto de livros, se desejarem ingressar para iniciarem os estudos da doutrina espírita. A mensagem de início das nossas atividades do livro do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Ciência e Amor, é o título. E diz: a ciência incha, mas o amor edifica. Paulo 1 Coríntios. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro,
Ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo, o amor, pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Com esta mensagem, mais uma vez saudando a todos, convidando os irmãos para então ter essa conexão plena com o nosso Pai maior, com o nosso Mestre Jesus, agradecidos pela nossa existência, pela nossa caminhada, pela oportunidade de estarmos aqui novamente nesta noite, onde podemos ouvir, refletir, fazer as nossas análises e promover as mudanças necessárias dentro de cada um de nós. O objetivo é fazer com que todos nós possamos aprender e entender a finalidade das leis divinas. Obrigado ao Pai, a Jesus e a toda a equipe espiritual da casa que trabalha por nós, em favor de todos nós. Aproveitemos, portanto, este momento, pela proteção física e espiritual, possamos agradecer, pedir por nós que aqui estamos, pelos familiares em casa, por toda a humanidade, todo o bem que for possível. A proteção dos trabalhos na noite de hoje, que Jesus possa nos acolher com seu manto de bondade, Deus com a sua misericórdia infinita, seu amor, com a sua justiça, que o nosso Mestre acalme as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, para que entendamos, sendo serenos, calmos, o porquê a nossa passagem mais uma vez pela Terra. Que cada vez mais nós possamos vivenciar os exemplos de Jesus contidos no Evangelho, é o caminho seguro para nós alcançarmos, então, a nossa evolução espiritual, porque somos todos espíritos imortais. E pedimos a proteção dos trabalhos também, hoje para a nossa irmã Berlise, que mais uma vez vem à nossa casa, para a exposição doutrinária na noite de hoje. Que o Mestre Jesus, nosso querido, amado Mestre Jesus, abençoe a nós todos, que assim seja. Convidamos a Berlise, por gentileza, para fazer a explanação sobre o tema da noite de hoje, nossa missão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, hoje o nosso tema é a nossa missão, né? É bem comum as pessoas terem esse questionamento, esse pensamento. Qual é a minha missão, né? Por que eu tô aqui? O que eu vim fazer na Terra? E é verdade que todos nós encarnamos com uma missão, né? Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem sempre é algo grandioso. Não é algo grandioso para todos. Não tem valor apenas se for grandioso. Se todo mundo encarnasse uma missão grandiosa, iria faltar planeta, né? Para tantas coisas serem feitas. Então, nós temos muitas missões no decorrer de cada existência. A primeira delas, eu acredito que é para conosco mesmo, né? A nossa primeira missão é a nossa melhora, é a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Porque eu acho que é quase impossível alguém passar uma existência, 70, 80, 90 anos, sem ter um mínimo de melhora do que quando chegou. Até porque, se nós estacionarmos, né, a providência divina vai agir de alguma forma, através da dor, na maioria das vezes, para que nós continuemos esse movimento que é a nossa missão principal quanto encarnado. E nós temos que ter muito cuidado, porque é muito fácil nós nos desviarmos das nossas missões, por menores que elas sejam.
A gente tem que vigiar muito, não é à toa que Jesus nos diz que primeiro nós precisamos vigiar e depois orar. Nós temos que vigiar para que a gente não se perca no mundo, né? Que a gente não esqueça o nosso objetivo principal, que é a construção do reino de Deus nos nossos corações. Um exemplo que eu gosto de trazer é o exemplo de Maomé. Maomé, acho que todos conhecem, que é o líder islâmico, né? É o líder de todo o povo muçulmano. Jesus mandou Maomé no ano de 570. Com qual era o objetivo? Qual era a missão dele? Reunir todos os povos árabes e restaurar o cristianismo. Então vejam que era uma missão muito grande, né? Porque o que acontece? Até o ano 100, no primeiro século, conseguiu se manter o cristianismo puro, né? A partir do ano, chegando lá por 200, 300, o cristianismo já estava muito deturpado, com muitos dogmas instaurados. Em 325 acontece o Concílio de Nicéia. O que é esse concílio? O que aconteceu aqui? Nesse momento foi decidido que Jesus era Deus, porque o imperador, que na época era Constantino, não poderia aceitar que um homem, né, fosse tão grande se não fosse Deus, porque ele era o Deus encarnado na Terra, o imperador. Então foi colocado ele como Deus. A partir daí, em 1381, apenas 56 anos depois, o cristianismo foi decretado a religião do Estado. E aí que se perdeu totalmente, porque a igreja deixou de tratar do espiritual para tratar do político. Então, lá em 500, Jesus manda Maomé para dar uma restaurada nisso aí e restaurar o cristianismo. E ele começa bem. Nós temos uma parte no Alcorão que é uma parte que fala de caridade, que fala de amor, que fala de respeito, mas de uma altura em diante ele se desvirtua. Se desvirtua e acaba por fundar, então, essa religião que é muito violenta, que a gente vive até hoje, em países islâmicos, esta violência, né? Não que o cristianismo também não tenha sido violento. Nós tivemos as cruzadas, nós tivemos a Inquisição, mas o que acontece? O cristianismo, ele vem a partir do Cristo. O Cristo é o Novo Testamento. Nos evangelhos do Novo Testamento, nada justifica a violência. A violência pode ter sido baseada em algum escrito do Velho Testamento, mas como diz o Haroldo, no Velho Testamento a humanidade estava tateando, ela não tinha visto a luz. A partir do advento do Cristo, que foi a luz, foi dado todas as regras. Então, no caso do cristianismo, as violências que ocorreram foram de ordem humana, né? Não tem nada escrito por Cristo ou por quem seguiu a Cristo que justifique essas violências. Mas por que eu quis contar isso de Maomé para vocês? Porque vamos combinar que Jesus não pegou qualquer espírito para cumprir uma missão desse tamanho. Ele não pegou qualquer pessoa, ele pegou um espírito que com certeza estava preparado para essa missão, por maior que ela fosse. E um espírito, então, preparado para essa missão, que a gente pressupõe que já está num grau acima, que já está mais evoluído, ainda assim caiu, ainda assim falhou. Por isso que nós temos que vigiar muito, porque ao contrário do que nós pensamos, é muito fácil
nós nesse mundo cairmos e falharmos, se nós não tivermos em mente, em foco, Jesus, né? A gente pode realmente usar Jesus como exemplo, né? Observemos a vida dele, alguém que só trouxe amor, só trouxe concórdia, e o que ele sofreu. Então, quando nós acharmos que a nossa vida está muito difícil, que nós estamos passando por períodos em que não vale a pena, né? Que às vezes as pessoas querem desistir, né? Querem chutar o balde, chutar o pau da barraca, mas o problema é que quando a gente chuta o pau da barraca, a barraca cai em cima da gente, né? Então, por mais que seja difícil agir de acordo com o que Cristo nos ensinou, no mundo atual, mas sempre foi difícil, não é só agora, nós temos que ter em mente isso e olhar para a vida do Cristo. O que ele sofreu sendo um espírito perfeito. Então, seria ousadia de nossa parte imaginar que a nossa vida não teria espinhos, não teria pedras e não teria dificuldades, né? Então, como eu falei, nós temos várias missões. A maioria de nós tem missões no âmbito pessoal. Nossa missão é nossa família, é nosso trabalho, são as pessoas perto de nós, nossos amigos, pessoas com quem a gente convive. E existem outras pessoas que têm umas missões maiores, principalmente aqueles que ocupam cargos coletivos, onde tem o destino de muitos nas mãos, né? Para esses, a responsabilidade é muito maior. Porque se nós falharmos, nós vamos atingir a nós mesmos e a um pequeno determinado número de pessoas. Eles podem falhar atingindo um país inteiro, um estado inteiro, uma cidade inteira, né? Então, nós temos que rezar muito pelos nossos governantes, pelos governantes mundiais também, por aqueles que têm o poder de começar a guerra e pelos que têm o poder de cessar a guerra, né? A responsabilidade deles é gigantesca no planeta. E aqui me lembrou a última parte da parábola do servo fiel, que está em Lucas 12, mas lá para o finalzinho, lá 40, mais ou menos, versículo 40. De todo aquele a quem muito é dado, muito será requerido. E daquele a quem muito é confiado, muito lhe será exigido, né? Então, a quem é confiado muito trabalho, muito lhe será exigido. Não que nós não vamos prestar conta e não será exigido de nós, também a nossa parte que nós temos que fazer. Porque não importa se é grande ou pequena a nossa missão, é a nossa parte no mundo, é a nossa parte para melhorar o todo. No Evangelho, no capítulo 7, no item 13, que fala sobre missão, e no Evangelho traz que nós temos que utilizar a nossa inteligência também como missão. Que a nossa inteligência nos é dada por Deus para que nós também a usemos, né? Para o bem de todos e principalmente para fomentar a crença em Deus e na providência divina. Porque inteligência todos nós possuímos. O que pode nos diferenciar é o nível de conhecimento que cada um possui, né? Em determinadas áreas ou de modo geral. Também no Evangelho diz assim, que se nós, porventura, usarmos a nossa inteligência, né, para destruir a crença em Deus, nós estamos sendo servos infiéis da parábola. E que todos seremos dignos de arrastar existências miseráveis e cheias de humilhações, até que nos curvemos diante daquele a quem tudo devemos.
Então vejamos como realmente o nosso orgulho, né, precisa às vezes ser tão trabalhado. Se todos nós usássemos a nossa inteligência para o bem, o progresso da humanidade seria muito mais rápido. Mas a maioria dos homens usa a inteligência para o seu orgulho e para a sua perdição, né? Também no Evangelho nos é advertido que por mais que alguém se ache que possua um grande saber, um grande conhecimento, isso não é nada. É uma parte minúscula dentro do universo. O que nós conhecemos aqui é muito pouco, né? E que mesmo assim, se nós tivéssemos um conhecimento gigantesco, ainda assim, isso não nos dá o direito do envaidecimento, porque o conhecimento, ele é uma oportunização que Deus nos dá, para que a gente use a favor de todos. Então, se alguém tem algum conhecimento a mais do que outra pessoa, nada mais é porque Deus lhe oportunizou esse conhecimento. E com um único intuito e objetivo, utilizar para o bem. Então, toda vez que a gente usa a nossa inteligência para o mal, né, até para a omissão, muitas vezes, é como se nós fôssemos os servos infiéis, né, que não estamos dando aquilo que o nosso mestre espera de nós. Então, assim, ó, todo encarnado tem uma missão. Não existe ninguém que veio de férias, ninguém que veio para ficar vendo o que vai dar, né? A vida me leva. Não. Todos nós temos uma missão. Então, nós temos que prestar atenção nas missões que nos são dadas, porque todo o tempo que nós desperdiçamos também nos será cobrado. E tem aqui alguns itens que servem para todos nós como missão. Primeiro de todos, nós combatermos o nosso egoísmo, que ainda é grande, a gente sabe, né? Exercitar o bem sempre. Não precisa fazer grande coisa. Muitas vezes um bom dia já é o suficiente para exercitar o bem e até para mudar o dia de alguém. Trabalhar na nossa harmonização familiar, que é o calcanhar de Aquiles, a maior dificuldade de todas as pessoas, né? Nós não vamos sair daqui perfeitos, mas nós precisamos sair daqui melhores, né? Então, enquanto mais nós pudermos nos esforçar para amar, melhor. Cultivar os nossos valores espirituais. Como eu já falei antes, cultivar o reino de Deus nos nossos corações. Saber que estamos debaixo da lei de Deus e que se nós estamos aqui respirando é pela infinita misericórdia dele. Nos reconciliarmos com os nossos desafetos, né? Não vamos falar inimigo, que é uma palavra muito pesada. Vamos nos reconciliar, que é o quê? Não é convidar a pessoa para ir na minha casa, não é ser a melhor amiga da pessoa. É apenas não desejar o mal, perdoar, rezar para aquela pessoa, né? Eliminar o máximo possível todos os nossos vícios. Aí eu coloco vícios físicos e também vícios morais. O máximo que nós pudermos lutar contra os nossos vícios. Trabalhar no nosso crescimento intelectual, né? O fato é que nós somos ainda muito preguiçosos e nós preferimos ficar vendo uma série da Netflix do que estudar, né? Só que isso é uma oportunidade que Deus está nos dando e nós devemos aproveitar. E trabalhar no nosso aprimoramento moral, que é realmente olhar para dentro de nós, olhar as nossas sombras, encarar quem nós somos de frente,
sem julgamentos, apenas com o intuito de querer ser melhor. Nós temos que ter em mente que nós somos co-criadores. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas energias criam juntamente com Deus no planeta, né? Um exemplo de que nós somos co-criadores é o umbral. O umbral não é um lugar específico criado. Ele é um aglomerado de almas afins. Aquelas almas afins, sofredoras, ainda, mas por muitas vezes, o fluido delas é que cria aqueles lugares fétidos, lamacentos e sufocantes. Se todos esses espíritos saírem da direita e forem para a esquerda, o umbral todo se muda para a esquerda. Então tenhamos em mente de que aquilo que nós emanamos também cria ao nosso redor e cria em nosso planeta. Eu acho que nós, espíritas, temos uma missão bem importante, que não é ser a missão de ser perfeito, porque todos nós, seres humanos, somos falhos, muito falhos ainda, aqui, nesse planeta de provas e expiações, mas eu acho que a nossa missão é o exemplo de realmente nos empenharmos na nossa reforma íntima. É o exemplo de realmente tentar ser melhor, mesmo com as nossas dificuldades, até o último dia da nossa existência aqui, vamos falhar, vamos cometer erros, mas que nós possamos fazer dos nossos erros aprendizado, né? Que nem diz aquele ditado bem chulo, né? Errar é humano, então enquanto a gente está vivo, a gente está cometendo erros, é uma verdade, né? Às vezes eu converso com a minha mãe tem 78 anos, quase 79, e dela diz assim, não sei por que eu fui fazer isso, olha só, porque a gente está sempre aprendendo, né? Mesmo que você seja uma pessoa de quase 80 anos, você está aprendendo. Você vai ter experiências que você não teve anteriormente. Então, eu acho que nós, como os espíritas, temos que dar o exemplo do esforço pela melhor. E, para finalizar, eu gostaria de falar da missão que Jesus mais exemplificou quando ele esteve aqui na Terra, que é a missão de servir, né? A missão de ajudar aquele que está necessitando. E assim, não é ser capacho da pessoa, ser escravo da pessoa, não. Mas é você identificar a necessidade de alguém e dentro das tuas possibilidades você ajudar. E às vezes ajudar nas coisas menores. Às vezes é preparar uma alimentação, é ter um cuidado, é se oferecer para fazer uma coisa muito simples, mas que vai ajudar aquela pessoa, né? Eu tenho um finalzinho aqui da mensagem Tuas Dificuldades do livro Coragem, que fala muito do servir. E ele diz assim, a mensagem é de Emmanuel: serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Então, toda vez que a gente serve, toda vez que a gente faz esse processo, nós estamos deixando de perder tempo com outras coisas, de perder tempo com, às vezes, bobagem. E às vezes o servir é só tu fazer um almoço para tua família, né? São coisas bem simples, mas que são muito importantes, né? Porque quando nós estamos servindo, nós estamos melhorando. E então, para finalizar, assim, né? Quando a gente se questiona por que eu tô aqui, qual é a minha missão, será que eu tô conseguindo fazer o que eu deveria fazer?
Eu acho que a missão de todos nós é sermos os melhores filhos de Deus que nós pudermos ser. É fazermos tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos pediu, obviamente dentro das nossas capacidades ainda limitadas, mas que nós já podemos fazer muita coisa boa, né? E com certeza, se nós conseguirmos fazer alguma coisa de bom para alguém, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós teremos de alguma forma cumprido uma missão. Como diz Madre Teresa de Calcutá, acender uma luz na existência de alguém, né? A nossa vida não será em vão. Que Deus abençoe todos vocês e tenham uma ótima semana. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, Derlise, da Sociedade Espírita Amor em Jesus, que sempre nos empresta a Derlise para fazer as palestras aqui na nossa casa, que fica aqui no bairro Glória. Tem suas reuniões às quintas-feiras, às 20 horas, né? Às 20 horas. Também são convidados, quem quiser ir lá para ter também acesso, digamos assim, aos ensinos espíritas. Obrigado. Realmente nós possamos examinar a nossa consciência, nós estamos cumprindo com a nossa missão, nem que seja pequena, mas todos nós temos uma missão aqui, sim. E dando prosseguimento agora às nossas atividades, eu convido novamente os irmãos para que permaneçam em prece, para que mantenham essa conexão, essa sintonia com o nosso querido e amado Jesus, para que assim recebamos os bons fluidos que a espiritualidade envia a todos nós, que nos sintamos leves, que abrandemos a nossa alma, serenemos o nosso coração, para que tenhamos paz, pedindo por todos aqueles que não puderam estar aqui, mas que nos acompanham também, pelos familiares, pelos idosos, pelas pessoas doentes que estão nos hospitais ou em casa, pelas nossas crianças, os jovens, pelos dependentes químicos, por aqueles que cumprem com suas penas nas casas prisionais, que a espiritualidade consiga mobilizar esses irmãos para transformarem suas vidas, voltarem ao caminho do bem. Por todos aqueles encarnados e desencarnados que vivem perturbados. A diferença de nós encarnados e os irmãos desencarnados é que eles estão do outro lado, mas as perturbações acontecem dos dois lados. Que possa a espiritualidade trabalhar nos auxiliando ainda com as nossas dificuldades e também dos nossos irmãos. Por aqueles que se consideram nossos inimigos ou desafetos, como disse a Derlise, para que trabalhemos na construção do perdão, orientados pelo Mestre Jesus, que iniciemos um trabalho de concórdia. Por todos aqueles também que, infelizmente, tomaram a decisão do suicídio, irmãos que precisam de muito apoio espiritual, de orações, de auxílio no mundo espírita, que sejam socorridos por todos aqueles que trabalham na orientação desses irmãos que caíram, que sucumbiram, mas que não estão esquecidos por Deus e que um dia voltarão a ter uma nova oportunidade para se recuperarem. Também pedindo pelos nossos animais, de forma em geral, no planeta, animais que vivem nas ruas, nas florestas, os nossos animaizinhos em casa, para que os espíritos de luz os auxiliem na escala progressiva de suas posições no nosso planeta. Roguemos também pela paz mundial, mas nunca nos esquecendo que a paz começa dentro de cada um de nós. Peçamos para que Deus possa despertar em nós esse espírito de fraternidade, de solidariedade, de caridade verdadeira. E assim, rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar e sentir o vosso Evangelho, que tanto nos ajuda, que tanto nos abençoa e nos protege. Temos a certeza de que, acompanhando a Jesus, nós estaremos nos dirigindo, sim, sempre no caminho certo.
E agora, nesse momento, eu convido os irmãos médios para se dirigirem à mesa ao fundo, para fazer a fluidificação das águas, aos que têm também um vasilhame em casa, uma jarra, um copo com água, possa entrar nesta sintonia. Com o amparo dos espíritos protetores da casa, que coloquem os medicamentos necessários nas águas que foram trazidas aqui pelos nossos irmãos. Aos que assistem, então, em seus lares, todos nós unidos em um só pensamento, colaboremos com os lenitivos divinos em benefício daqueles que farão uso dessas águas em seus lares. E agora passemos ao momento do passe, transmissão desta energia de cada médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à nossa casa. Passe que é no salão mesmo, que é coletivo, mas que é individual. Cada um dos irmãos que aqui se encontra, que cada um possa recolher-se no seu interior, buscar pensar em Jesus, elevar os pensamentos a Deus, tendo bons sentimentos. Vamos regar o nosso coração de bons sentimentos, de luz, de paz, de bem, lembrando sempre que Jesus foi o maior exemplo, continua sendo o maior exemplo de amor que ele nos passou, precisa ser cada vez mais vivenciado. Que o nosso Mestre, junto com os espíritos superiores, recebam as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas irradiações também nesse momento em que nós nos encontramos plenamente sintonizados com a espiritualidade maior. Vamos deixar um tempo agora para que os irmãos façam suas preces individuais, seja para pedir, agradecer, lembrar de alguém que está necessitando, enfim, por toda a humanidade. Que o nosso Deus e Jesus possam ouvir o nosso coração. Aquilo que nós estamos nesse momento, querendo, desejando alguém, pensamos com fé, com gratidão por tudo que o Pai nos oportuniza. Que Ele possa ter paciência, ainda compreensão para com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, mas que também, através dos vossos mensageiros, nos auxilie, para que aos poucos consigamos corrigir a nossa trajetória. Nossa vida é infinita, mas precisamos um dia estar junto de Deus, perfeitos como assim Ele deseja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam vencedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais.
Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Desta forma, nós, encerrando, agradecemos a todos mais uma vez, como sempre, por estarem conosco, por virem aqui como todos nós, em busca de algo que nos console, que nos acolha, que possa abrandar um pouco, muitas vezes, dificuldades, situações em que nós não entendemos, mas que, a partir justamente do entendimento que a gente tem da doutrina espírita, da doutrina de Jesus, possamos encontrar a paz, a calmaria ao longo da caminhada. Que Deus, Jesus, ampare a todos, seus familiares também. Vamos em paz aos nossos lares e convidá-los para o domingo ou então na próxima terça-feira novamente. Que assim seja.